Olá, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês? Que legal. Olha aí, pessoal, vamos iniciar nossa videoaula de história. São muitos temas vamos falar sobre o Brasil, vamos falar sobre os índios, os europeus, as grandes navegações. São muitos assuntos, estão bem legais, tá bom? Sempre relembrando, olhem sempre o slide quantas vezes vocês quiserem. Acompanhe as leituras sempre no livro de vocês, ok? Vamos lá começar? No livro de vocês, na página 286, tem um início do texto, certo? Vamos ler? O encontro entre os povos indígenas e os europeus. No início, os primeiros contatos entre europeus e povos indígenas foram pacíficos, ou seja, logo no início, né? Foi tudo tranquilo, europeus, indígenas, tudo bem, tudo tranquilo. Principalmente porque os europeus negociavam com os nativos a troca de pau-brasil por objetos como machados, adornos, utensílios de metal e etc. Os indígenas derrubavam as árvores e as levavam para a praia, armazenando-as em feitorias, construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas. Olha aí que eu coloquei no slide de vocês. Pau-brasil, né? Que é essa árvore maravilhosa. Então, os índios cortavam, né? Esses troncos aí, né? Para os europeus. E em troca disso, os europeus davam aos índios, né? Utensílios, como um desses aí, né? Que está no slide de vocês. Então, havia aí a troca de produtos, tá bom? Então, esse começou aí, então, o início aí desse primeiro contato dos indígenas e os europeus, tá? Muito bem. Vamos lá, continuando. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre os diferentes povos para conseguir fazer alianças com algum deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos Tupinambá, porque esses eram inimigos dos Tupiniquim, que apoiavam os portugueses. Certo, pessoal? Então, aí no livro de vocês está dando aí esse início dessa rivalidade. Rivalidade entre os povos da Europa e rivalidade também entre os povos indígenas, certo? Vamos ver no próximo slide. Olha aí, o encontro entre os povos indígenas e os europeus. Franceses contra portugueses, ou seja, aquele que chegasse primeiro tinha mais terras, né? Ia poder encontrar mais riquezas, mais no território. Então, eles tinham essa rivalidade. Aonde os portugueses estavam, era só para eles. Eles não queriam outros povos ali. Então, eles expulsavam, né? Mas eles contavam também com a ajuda de algumas tribos indígenas que já eram, né, inimigas, tá bom? Então, é só uma imagem dos franceses e os portugueses, tá bom? Vamos lá. Tupinambás contra Tupiniquins. Olha aí, foto dos indígenas, né, que já eram os povos aí, né, inimigos, né, na época, inimigos já. Então, eles apoiavam, um apoiava os franceses, outro já apoiava os portugueses. Então, já havia nessa época essa rivalidade, tanto entre os europeus quanto os indígenas, tá bom? Bom, pessoal, tem só um pedacinho aí de assunto, né, nessa página. Então, na próxima página 287, você já vai poder fazer o seu exercício, tá? Um pedacinho na 287.
Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para suas fazendas, como as de cana-de-açúcar, eles passaram a caçar indígenas para escravizá-los. Tá? Então, depois, com o passar do tempo, não foi tão amistoso, não, já foi guerra, né? Os portugueses, né, europeus começaram então a caçar os índios para escravizá-los para a lavoura da cana-de-açúcar, tá bom? Vamos continuar. A chegada dos portugueses. Leia aí no seu livro, na página 288. Os portugueses chegaram ao território. Em 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil. Eles vieram de um lugar muito distante, a Europa, um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era pouco conhecido. Além disso, não havia avião, nem carro ou barco a motor. Para chegarem até aqui, os portugueses precisaram usar embarcações movidas pela força dos ventos, enfrentando grandes perigos, como ondas enormes, tempestades, sede e fome. Aí, pessoal, uma perguntinha para vocês. Em sua opinião, por que os portugueses se interessaram pelo território que hoje forma o nosso país? Aí está escrito para conversar com o colega e o professor. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão retirar a opinião, cada um retira a sua opinião. Por que esse interesse aqui no Brasil? Tá? Enfrentando todas essas dificuldades, tempestade, fome, sede. Por que será? Qual era esse interesse, né? Então, você pode anotar no seu caderno de história. E assim que voltarmos às nossas aulas presenciais, nós poderemos comentar sobre esse tópico aí, certo? Vamos lá, continuando. No século XV, a Europa tinha grande interesse pelos produtos que vinham do Oriente, de uma região conhecida como Índias. Esses produtos eram chamados de especiarias. Eram produtos naturais usados como temperos para a fabricação de remédios, corantes e para a conservação dos alimentos. São exemplos de especiarias: a canela, o gengibre, a noz de cola, o cravo, o açafrão, entre outros. Para chegar às Índias, os europeus tinham duas opções: cruzar a Europa por terra ou navegar pelo mar Mediterrâneo. Por terra, teriam de enfrentar os árabes, com quem viviam em guerra. No mar Mediterrâneo, quem dominava a navegação eram os comerciantes italianos. O comércio de especiarias era muito lucrativo e os portugueses tinham muito interesse em participar dele. Então, precisavam buscar outro caminho para chegar às Índias e encontrar as especiarias. Tentaram, por isso, navegar pelo Oceano Atlântico. Então, aí, pessoal, no slide de vocês, as embarcações, né, dos portugueses. Então, eles vieram, não tinha barco nem motor, né, nem avião. Então, eles vinham mesmo aí pela sorte, né, com a força dos ventos, né? E as especiarias aí ao lado direito da imagem de vocês, tá bom? Os temperinhos aí muito apreciados aí pelos portugueses que vieram à Índia, pensando que iam contra a Índia e encontraram, né, a nossa terra aqui, que é o Brasil, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, vocabulário. No livro de vocês, o que quer dizer culinária? A arte de cozinhar, o modo de cozinhar de cada povo. E também no livro de vocês aí uma imagem, né, das especiarias, certo? Muito bem. Vamos lá, continuar.
a expansão marítima e comercial portuguesa. Você pode ver aí como é que ocorreu, né, essas navegações aí, tá bom? As grandes navegações portuguesas em 1415. O território do Reino de Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. No século XV, o governo português procurou aproveitar essa facilidade de navegação para chegar ao seu destino, que eram as Índias. Ninguém ainda havia feito esse caminho pelo Oceano Atlântico, mas os portugueses acreditavam ser possível atingir o Oriente por essa rota. Além da posição geográfica favorável, outras condições facilitaram o interesse do Reino de Portugal pelas navegações marítimas, tá? Então, nós já vimos aí que eles queriam por outra rota, né? Então, também pela posição geográfica que já ajudava, né, aos portugueses, então eles queriam, qual era o interesse deles, né, nessas navegações. Primeiro, os portugueses já se dedicavam à pesca e ao comércio no litoral e, portanto, já tinham experiência com navegação em alto mar. Olha, mais um ponto positivo para eles, né? Ou seja, já estava acostumado à pesca em alto mar, né? O que é o alto mar? É onde não tem mais terra, não tem o continente, é só você olha para um lado e para outro, são águas, né? São as águas profundas, tá bom? E também, pessoal, o litoral, que nós já falamos, o litoral, nós já estudamos. Litoral é toda aquela parte do continente que é banhado pelas águas, certo? Nós também conhecemos o litoral como a costa brasileira, né? Toda aquela parte que é banhada pelo oceano, tá bom? Segundo ponto, em Portugal encontravam-se muitos navegadores de várias partes do mundo. Eles trocavam experiências de navegação e contribuíram para o desenvolvimento e o aprimoramento dos instrumentos necessários para as viagens marítimas. Olha aí, mais esse ponto positivo. Então, lá mesmo em Portugal já haviam navegadores de outras partes do mundo. Então, eles se reuniam, né? Um dava uma informação diferenciada, então eles iam adquirindo ali experiências para a navegação, tá bom? Esse período de intensa movimentação marítima e de aprimoramento dos instrumentos de viagem por mar ficou conhecido como a época das grandes navegações. A primeira das grandes viagens portuguesas aconteceu em 1415, quando eles chegaram ao Marrocos, no norte da África. Olha aí no livro de vocês, Navegações Portuguesas e Espanholas, no século XV. Ou seja, já colocaram aí, né, os espanhóis e os portugueses, né? E, de qualquer forma, eles queriam encontrar as Índias, tá? Então, tá aí a legenda. E também aqui no slide de vocês tem um mapinha também, que é o mesmo mapinha para definir. Na legenda de vocês, vocês vão ver quem é o verde, quem é o vermelhinho e qual foi a rota deles, tá bom? Para achar, então, aí as Índias, tá bom? Muito bem. Vamos lá continuar mais um pouquinho sobre esses instrumentos, né? Muito importantes aqui dessa época aqui das viagens marítimas. Vamos lá. Acompanhe o livro de vocês na página 290. Vamos lá. Em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias atingiu o limite sul do continente africano ao chegar ao Cabo das Tormentas, último ponto desse continente. Esse cabo seria rebatizado depois
como Cabo da Boa Esperança, nome dado porque essa descoberta mostrava que Portugal poderia chegar às Índias por esse caminho, certo? Então, é uma boa esperança, né? Eles tinham essa boa esperança que através desse caminho aí, né, eles iriam encontrar, então, as Índias, tá bom? Atenção, galerinha, anote, se vocês tiverem aí, marque esses nomezinhos, tá bom? Grifem esses nomezinhos no livro de vocês com lápis, circulem, porque eles sempre são importantes para as questões na prova, certo? Em 1498, Vasco da Gama, enfim, confirmou a rota do contorno da África, que é contorno ao redor, né? Chegando à cidade de Calcute, que faz parte da atual Índia. Olha aí a imagem do Bartolomeu Dias no slide de vocês e do Vasco da Gama. Claro que existem outras fotinhos, né? Só que sendo que eu escolhi essas para vocês, tá bom? Grandes navegadores a encontrar as Índias. Mais um pouquinho, vamos lá? Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, enviados para fazer comércio com as Índias, chegaram ao Brasil 2 anos depois, em 1500. Os descobrimentos marítimos espanhóis começaram em 1492, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genovês que trabalhava para a Espanha. Olha aí o Cristóvão Colombo, né? No slide de vocês, aí todo arrumado, cheio de capa, um monte de roupa, né? E também não é diferente, olha aí, a roupa do Pedro Álvares Cabral, né? Todo no luxo aí. Então, esses foram aí os grandes navegadores, né? Muito bem. Aí no livro de vocês mostram alguns instrumentos, né? Para a navegação, tá bom? A bússola, o astrolábio e os mapas eram fundamentais para as navegações, pois permitiam aos viajantes se localizar por meio da posição dos astros e também pelos registros já feitos em mapas por outros marinheiros e outras coisas a mais que você pode ler melhor no seu livro aí, tá bom? Com calma. Vamos lá, pessoal, vocabulário. O que quer dizer esquadra? Conjunto de navios. Então, olha aí, o Pedro Álvares Cabral e a sua esquadra, certo? Mais ou menos uns 13 navios, né, que vieram nessa esquadra. Genovês. O que é um genovês? Natural de Gênova, cidade que fica na região da Itália. Olha aí, o italiano trabalhando aí para a Espanha, tá bom? Que era esse Cristóvão Colombo. Vamos lá, continuando. Bom, pessoal, antes de começar o Tratado de Tordesilhas, eu coloquei umas curiosidades aqui sobre o que nós estamos estudando, tá? Sobre esses temas aí. Vamos lá. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, 6 anos antes, portanto, do descobrimento do Brasil. Colombo realizou mais 3 viagens à América, pensando sempre que se tratava das Índias. Morreu achando que tinha chegado ao Oriente. Só mais tarde é que outro navegador, Américo Vespúcio, percebeu o engano e, em sua homenagem, o continente recebeu o nome de América, certo? Isso vocês já sabiam, né? Muito bem, vamos lá, continuar. O Tratado de Tordesilhas. Leia aí no livro de vocês, página 290. A descoberta de novas terras do outro lado do Atlântico e a procura de um caminho pelo mar até as Índias
levaram portugueses e espanhóis a uma disputa crescente nas navegações. Aquele que mais chegasse, mais ia, né, encontrar essa terra, esse novo território, né, para ver o que tinha, as riquezas e tudo mais, tá bom? Para evitar que essa disputa se tornasse mais grave, em 1494 foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia os territórios já descobertos e os ainda por descobrir entre Portugal e Espanha. Olha o mapinha aí no livro de vocês. O mundo dividido entre portugueses e espanhóis. Nos slides de vocês tem alguns dados aqui também sobre esse Tratado de Tordesilhas. Vamos ler? Tratado de Tordesilhas, 7 de junho de 1494, foi feito na Espanha. 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Dividiria o mundo entre Portugal, terras ao leste seriam portuguesas e as terras a oeste seriam da Espanha. Olha como eles dividiram, né? O nosso território, né? Espanhóis e portugueses. Então, esse foi o Tratado de Tordesilhas. Claro que não deu certo, né? Porque também outros povos, né, vinham e acabavam invadindo o território, né? Porque depois de descoberto, muitos povos vieram aqui colonizar o Brasil. Você pode fazer o exercício das páginas 291 e 292, tá bom? Vamos lá, continuar. Mais um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. O tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as descobertas feitas pelos dois países. As terras que ficavam a leste, ou seja, à direita, desse meridiano, pertenceriam a Portugal, e as que ficavam a oeste, à esquerda, à Espanha. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre as duas potências marítimas da época. No entanto, outros países que não foram chamados para participar da partilha ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis na América. Olha essa confusão, né? Porque o território sempre foi grande, o Brasil é grande. Então, Brasil, América, né? Então, eles fizeram esse tratado, mas não foi obedecido por outros povos, tá? Queriam realmente achar novos territórios e nova riqueza. Vamos lá, o nosso cachorrinho aí. O nome do continente onde fica o Brasil, América, foi uma homenagem a outro navegador da época das grandes navegações, chamado de Américo Vespúcio, tá? Então, tá aí as atividades, pessoal, podem fazer com calma, ok? E depois nós vamos rever isso aí pra gente tirar dúvida, tá? Se ficar alguma dúvida, nós vamos ter que retirar, tá bom? Vamos lá, continuando. A chegada dos portugueses ao Brasil. Acompanhe a leitura na página 292. As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escrevia seu diário de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, Dom Manuel, rei de Portugal,
preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam de que existissem terras nessa direção. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Então, aí, pessoal, no slide de vocês tem a imagem, né? Que é a mesma do livro, que aí os portugueses chegando na Bahia, né? Que hoje é a Bahia, tá bom? Então, olha só esse pedaço que ele diz, né? Esse texto. Tomando posse mesmo do território, né? Nada foi comprado. Chegaram aqui, tomaram posse e assim mesmo ficou, certo? Vamos continuar. Na mesma página 292, você vai rever essa parte do Dom Manuel, né? Olha ele, né, o rei, e a esquadra de Pedro Álvares Cabral aí, tá? Se vocês perceberem aí, são 13 navios, né, que diz no livro de vocês. Não sei o que se corresponde a essa imagem, mas a esquadra, ou seja, a esquadra precisa ser um conjunto de navios, certo? Viajando aí 45 dias até chegar na América. Muito bem, vamos lá continuar, pessoal. Nosso cachorrinho está dizendo alguma coisa aí. Quando chegou à América do Norte, em 1492, Cristóvão Colombo acreditava estar nas Índias. Por isso, chamou o povo que encontrou de índio. Olha aí. Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra, e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descreve um encontro cordial, ou seja, tudo beleza, tudo maravilhoso, sem briga, tudo certinho, tá? Entre os viajantes, que é no caso os portugueses, e o povo que já vivia no território, os indígenas. Caminha registrou em sua carta um momento importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei, que acompanhava a esquadra, rezasse uma missa. Para os portugueses cristãos, isso confirmava a posse da terra. Leia um trecho da carta. No livro de vocês, um pedacinho da carta aqui, ó. A grande cruz e uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam a grande cruz, com bastões já cortados, ontem especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Outra coisa os fascinava.
Observavam eles uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam o ferro, e aí começou um tal de Aipota kit, eu desejo cortar. Aipota kise, desejo faca. Mibore repa, renemu, por quanto você me vende? As palavrinhas aí bem diferentes e difíceis, né? Então, aí na carta do Pero Vaz de Caminha, houve então esse diálogo, né, entre os indígenas e os carpinteiros que estavam aí, né, confeccionando esta cruz para a primeira missa. No dia 2 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar sua viagem às Índias. Novos nomes para a nova terra. Antes da gente começar esse novo tema, aqui no slide de vocês está o documento histórico. Olha aí, toda essa conversa dos índios, né, com os portugueses. Tá aí a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Um trecho aí desse momento aí, né, histórico para a América, para o Brasil, tá bom? Vamos lá. Novos nomes para novas terras. Vamos ler aqui no livro de vocês, página 293. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, pois, ao chegarem, julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Depois, deram o nome de Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil, devido a uma madeira cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Dessa madeira extraía-se uma tinta de cor vermelha, muito valorizada comercialmente. Durante alguns anos, a exploração de pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar a madeira e a transportá-la até os barcos. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelhos, tecidos e outros. Olha aí nos slides de vocês, né? As imagens aí das terras que os portugueses colocavam, né? Os nomes que colocavam até chegar ao Brasil por conta da madeira da árvore pau-brasil. Primeiro, Ilha de Vera Cruz, que é o mapinha, é o primeiro aí, mapinha. Terra de Santa Cruz, que é o mapa, o segundo, mais branco. E, por fim, aqui embaixo, o Brasil, que no lado esquerdo, certo? Muito bem, pessoal. Vamos lá, continuar. No livro de vocês, na página 294, tem um exercício, então você pode fazer, certo? Eu creio que está bem fácil, tá? Qualquer dúvida, você volte ao seu livro para pesquisar, ler ou ao slide, tá bom? Esse slide que eu coloquei para vocês é fora um pouquinho aqui do livro, não está no livro, mas tem a ver com essa colonização do Brasil. Quais povos que vieram para cá? O Brasil e os povos colonizadores, além, né, desses portugueses, né, que é a primeira imagem, ó. Portugueses, japoneses, italianos, ingleses, alemães e os espanhóis, certo? Só um pouquinho de uma curiosidade, uma frase, um pequeno texto sobre cada povo desse, tá bom? Enquanto vocês estão olhando a imagem, eu vou ler apenas uma curiosidade, um pequeno texto sobre a característica desses povos que vieram ao Brasil, América, para explorar. Vamos começar com os espanhóis. O povo espanhol é um grupo étnico com
46 bilhões 524 mil 943 indivíduos que habitam o território da Espanha e que também é residual em grande parte da América Latina. O povo tem várias origens étnicas devido à longa história de invasões e migrações. A língua mais falada pelos espanhóis é o espanhol ou castelhano, uma língua românica que evoluiu a partir de um dialeto medieval do latim falado na atual região histórica de Castela. É só um pouquinho, tá? Uma curiosidade aí dos espanhóis. Só consertando 46 milhões 524 mil 943 habitantes, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os alemães. Vamos lá. Uma curiosidade aqui dos alemães é a pontualidade. A maior parte do povo alemão costuma ser pontual. Caso marque um encontro com algum deles, fique de olho no relógio. Se combinar um horário, trate de cumpri-lo. Caso precise se atrasar, avise antes. Há bons motivos para isso. Por que o povo alemão não gosta de atraso? Na Alemanha, tudo chega na hora. Trens, ônibus e aviões. As grandes obras têm planejamento e prazos cumpridos à risca. Pontualidade é a cortesia dos reis, diz o provérbio alemão, ou 5 minutos antes da hora é a pontualidade do alemão, afirma outro dito popular. E na Alemanha, a pontualidade é uma questão de princípio. Olha aí, pontual, né? Marca naquele horário e em 5 minutos já está presente, né? Em tudo. Muito bem, então esse foi um pouquinho sobre os alemães. Vamos ler uma frase sobre os ingleses, mais um pouquinho aí. Os ingleses. Os ingleses são uma nação e grupo étnico celta-germânico da Europa setentrional. São geralmente associados à Inglaterra e à língua inglesa. A maioria dos ingleses vive na Inglaterra, maior subdivisão do Reino Unido. Existem populações substanciais de descendentes de colonos e imigrantes ingleses nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia, certo? Então, é um pouquinho aí dos ingleses espalhados pelo mundo, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os italianos. Os italianos estão lá em cima, lá, aquele monte de uma família, né? Como se fosse uma dança, preparados para uma dança típica. Os italianos são uma etnia da Europa Ocidental, primariamente associados à língua italiana. São um grupo étnico que vive predominantemente na Itália e, através da emigração italiana, em países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile, Alemanha, França, Uruguai, Canadá e Austrália. Olha aí, os italianos estão espalhados também pelo mundo, né? Muito bem. Agora vamos ao Japão. Um pouquinho sobre uma curiosidade sobre os japoneses. Não se dá gorjeta em nenhuma situação no Japão, como, por exemplo, táxis, restaurantes e hotéis. Dar gorjeta, as gorjetas, né, a alguém é realmente um insulto. Eles não gostam de receber gorjeta. Os serviços que você pediu
estão cobertos pelo preço determinado. Então, aqui no Brasil, é comum dar uma gorjeta, um trocado, né, para o garçom, né, para o taxista, enfim. Já no Japão isso não pode acontecer, porque isso é um insulto, eles não gostam, tá bom? Tire os sapatos na entrada para todas as casas e na maioria das empresas e hotéis. Normalmente, um rack será fornecido para armazenar os seus sapatos e um par de chinelos estará disponível para você. Além disso, nunca use chinelos quando você precisa pisar um tatame, que é um piso utilizado na maioria dos lares japoneses e hotéis. Não se usa, né, um chinelo. Máscaras esterilizadas, como as que você vê na sala de emergência, são comumente utilizadas pelos japoneses para proteger outras pessoas de seus germes. Olha aí, o uso das máscaras lá é comum, certo? Muito bem, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o povo português. Português não é aqui do Brasil não, tá, pessoal? Português de Portugal. O povo português, em sua maioria, possui pele clara, variando entre rosa, pálida e trigueira. Trigueira é uma cor mais escura, mais como se fosse uma cor de índio, tá bom? Sendo as pessoas do norte as registradas com pele mais claro e no centro e sul a pele tende a ir ficando mais escura, devido à ação do sol mais influente nessas regiões. O cabelo do povo português é predominantemente castanho, variando entre 70% e 80% da população residente no país. Os tons de castanho variam entre o claro, escuro e médio, não tendo incidência maior de um desses sobre os outros. Depois do cabelo castanho, o com a segunda maior população do país é o loiro, que varia dos tons claro, com maior incidência, e o acinzentado, menos recorrente. Então, é um pouquinho sobre os portugueses, tá bom? Muito bem, legal. Só uma curiosidade para incrementar a nossa aula. Vamos lá. Muito bem, pessoal, faça o exercício da página 294, tá? Com calma, com atenção. Creio que está fácil e creio também que esta aula deu uma visão aí melhor sobre o Brasil, a América, os europeus e os indígenas, tá bom? Muito bem, turminha do 4º ano. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!